Bem, estamos voltando com mais um programa da série Debates Republicanos, hoje trazendo como tema um assunto do dia a dia de todos, um assunto da maior importância, que é o mundo do trabalho, tudo que envolve esse mundo, esse universo do trabalho, o direito do trabalho, o processo do trabalho, enfim, o ambiente do trabalho, as modificações surgidas ultimamente. E temos aqui como nossos convidados o professor Luciano Viveiros, advogado trabalhista, professor da faixa, professor das Faculdades Integradas Hélio Alonso, também da PUC e da FGV, de Direito do Trabalho, e o juiz Maurício Pizarro Drummond, que é diretor do Foro da Justiça do Trabalho, ali na Rua do Lavradio, dirige esse Foro da Justiça do Trabalho, é juiz do trabalho e desenvolve essa atividade no seu dia a dia. Portanto, todos os dois pessoas das mais abalizadas para debater esse tema com os nossos telespectadores. E eu começaria pelo nosso professor Luciano Viveiros, indagando. Há uma ideia muito espalhada, muito difundida em torno do direito do trabalho e da justiça do trabalho, de que ela protege demasiadamente, ela exerceria uma tutela de muita proteção em relação ao trabalhador e criando um desequilíbrio nessa balança em relação ao outro lado, que é o do empregador. Qual é o seu pensamento a respeito disso? E também uma informação para os nossos telespectadores de quando vem a Justiça do Trabalho, quando é que ela nasceu? Bom, ela nasceu em 1922, com Juntas de Conciliação do Trabalho Rural, e depois foi se expandindo em 1943, com o advento da Constituição. Ela já veio fixada no próprio texto consolidado de Vargas, e depois veio a Constituição de 46, se não me engano, reconhecendo a Justiça do Trabalho como uma justiça especializada, federal, né? E aí começou essa briga toda de 60 e tantos anos. A sua pergunta sobre a proteção do empregado é uma verdade. Eduardo Couture dizia que o juiz é como um prisioneiro no cárcere, está sempre preso aos ditames legais. Vargas construiu uma legislação protetiva ao empregado, ao hipossuficiente. É sempre fato que no dia a dia não se traduz numa grande verdade. Há juízes que reconhecem o direito da empresa e dão improcedência para o empregado. Mas o mais comum é se ver realmente o reconhecimento do direito do empregado. Doutor Maurício, essa questão do tão falado e propalado custo Brasil, a Justiça do Trabalho é responsável realmente por uma parcela significativa desse custo, ou isso é uma falácia, isso é uma lenda em relação à influência da Justiça do Trabalho no custo do empreendimento no Brasil? Esses dias eu vinha ouvindo uma reportagem no automóvel, um dia de trânsito, né, se dizia que o empregado que ganha R$800, ele custa para o empregador R$1.500. E é uma grande verdade, porque se for agregar ao salário, né, o INSS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o equivalente a um salário ao ano, o 13º, que é mais um salário por ano, né, as férias, que corresponde a um salário por ano em que o empregado não trabalha, mas recebe, o terço das férias. Se for computado, em tese, né, os custos de uma rescisão contratual e diluído ano a ano, enfim, nós vamos chegar a valores altos. A verdade é que tem várias taxas, vários tributos que são agregados à folha de pagamento e dão a falsa impressão ao empregador de que aquilo representa custo, ou seja, sistema S é recolhido um determinado percentual que incide sobre a folha de pagamento de uma empresa. É calculado sobre a folha, mas poderia ter um outro fato gerador que não fosse a folha. É aquele sistema do SESI, Senai, SESI, Senac, né? Esse sistema que é chamado sistema S. Agora, o empregador que descumpre as obrigações trabalhistas, ele sempre está mais... ele entra na mira das multas, que são pesadas, né? Multas salariais, dobras salariais, né? Multas de 50%, que perde prazo, que paga fora do prazo, enfim. Existe um custo que realmente não representa o salário exato do empregado, mas isso tudo vem calculado dentro do que o mercado dita, vamos dizer assim.
Eu diria que hoje, de cada 10 ações trabalhistas, 4 são julgadas improcedentes, totalmente. Ou seja, o empregado perde 4 em cada 10. De 3 a 4 ações em cada 10. Em cada 10. E olha que na Justiça do Trabalho, diferentemente da Justiça do Estado, existe uma acumulação de pedidos muito grande. Muito grande, ou seja, o mesmo contrato de trabalho, ele gera várias causas de pedir, com vários pedidos respectivos, né, com vários pedidos, férias, 13º, adicional de salubridade, periculosidade, horas extraordinárias, etc. Quando o empregado ajuiza uma ação postulando isso tudo, ele, na expectativa do advogado, às vezes não leva tudo, mas leva 50%, 60% dos pedidos, 30% dos pedidos. Eu diria que as demais ações são julgadas parcialmente procedentes. Raramente se leva a totalidade da acumulação de pedidos que eles fazem na Justiça do Trabalho. O que ocorria, né, se eu passar pela porta da Justiça, estou condenado. O que ocorria no passado é que o empregador, as empresas, elas eram desorganizadas. A organização dos empregadores diminuiu muito vamos dizer assim, essas vozes roucas, né, das ruas, no sentido de que a Justiça do Trabalho condena o empregador. Não. Ela olha os dois lados e com absoluta isonomia. Né? A lei é protetiva em relação ao empregado, mas a justiça é absolutamente imparcial e neutra ao apreciar as questões. A lei é protetiva e tem que ser. Não é? Tem que ser. Eu vou chamar então o intervalo e nós voltamos logo em seguida com o prosseguimento do nosso programa. Bem, voltamos então aos nossos debates republicanos, hoje com o tema O Mundo do Trabalho, trazendo essas questões palpitantes do dia a dia de cada um de nós. Eu vou perguntar ao professor Luciano Viveiros quais foram as modificações, com a sua experiência de advogado, de professor na área do direito do trabalho, acompanhando isso no dia a dia, quais foram as modificações mais sensíveis que foram vividas no direito do trabalho e até também no processo do trabalho, nessa justiça do trabalho, no seu dia a dia? Eu penso, Luciano, que as principais foram a questão do banco de horas, né, que foi uma transformação que a gente pode reputar como recente, né, em termos do direito material do trabalho. E da justiça do trabalho, do processo do trabalho, eu tenho a emenda 45, que alterou o artigo 114 da Constituição, dando uma série de alternativas para a justiça ficar mais célere, mas fundamentalmente trazendo para a justiça do trabalho a competência para julgar a prestação de serviço, a relação de trabalho e não só a relação de emprego. Então aqueles prestadores de serviço que tinham uma relação de trabalho, um contrato em gênero de atividades, seja ela de marcenaria, de pintura, enfim, de qualquer outra atividade, até profissional liberal, eles hoje têm o amparo da Justiça do Trabalho, que é o artigo 114 da Constituição, no seu inciso 1º, diz que compete à Justiça do Trabalho recepcionar e julgar os conflitos decorrentes dessa relação, que não é a relação de emprego com carteira assinada e tudo. Então isso foi uma transformação muito interessante. E pegando a esteira do Dr. Maurício rapidamente, uma das coisas que me chamou a atenção na emenda 45, que alterou o 114, foram as questões das multas. Essas multas, antigamente, elas eram cobradas pela Justiça Federal e agora são da competência da Justiça do Trabalho. E isso agiliza o processo de cobrança e de evidente execução. Eu creio que isso vai gerar um sistema cultural no país, onde o empregador agora vai temer um pouquinho mais. O Dr. Maurício falou que há uma série de descumprimentos de irregularidades e tal, que aponta a lei do trabalho. Se descumpridas, a multa vai ser, pela Justiça do Trabalho, me desculpando com a Justiça Federal, vai ser mais célere, porque a Justiça do Trabalho tem uma celeridade maior. Então eu acredito que o próprio empregador, com receio de que aquela multa não demorasse, que se aplicada vai gerar para ele um ônus, ele vai começar a tentar seguir o caminho correto da
da lei do trabalho. Até é bom ouvir o doutor Maurício, porque me parece que a Justiça do Trabalho ainda tem uma deficiência sobre a cobrança dessas multas com várias execuções fiscais. Isso é interessante. Como é que isso se passa, essa cobrança de multas? Deixa eu, antes, fazer uma ponderação em relação ao primeiro aspecto da pergunta, né, dessas grandes modificações dos últimos tempos. Eu concordo com o professor Luciano, realmente, o banco de horas, mas eu diria mais do que isso. A flexibilização das relações do trabalho. O direito do trabalho, nos últimos anos, ele muito se flexibilizou. Antigamente, o empregado fazia uma hora extra e no dia seguinte ele não trabalhava, não poderia ser compensada essa hora realizada a mais. Hoje tem o banco de horas, né? Uma empresa que tenha determinados problemas, né, em relação a pagamento de salários, o salário é irredutível. Sim, mas hoje há mecanismos que se possa reduzir a jornada de trabalho e o número de horas de trabalho. A Constituição de 88 trouxe essa possibilidade de flexibilizar as relações de trabalho e, com isso, ela trouxe mais parceria entre empregado e empregador. Eu acredito nisso. Ou seja, ela que era muito rígida, passou a permitir que fossem adequadas as questões oriundas do trabalho com as necessidades do empregador. E isso foi muito bom para a produtividade, muito bom para o relacionamento empregado-empregador. Isso no campo do direito material. No campo do direito processual, eu acho que a justiça, de um modo geral, no Brasil, vem evoluindo muito, como um todo, né? Os mecanismos de justiça, de prestação jurisdicional, de se levar a justiça onde não existia, vem evoluindo muito, não só na Justiça do Estado, que está lá na frente, né, nas justiças estaduais, na Justiça Federal, que vem crescendo, mas também na Justiça do Trabalho. Hoje, no Rio de Janeiro, nós temos 82 varas do trabalho só na capital. Nós temos um prazo médio razoável, né, para se apreciar esse processo, o que antes levava muito tempo. Hoje, no primeiro grau, uma média de 6 meses, medianamente 6 meses. Tem varas que tratam no primeiro grau, em 1 mês e meio resolvem tudo, tem outras varas que levam 1 ano, mas medianamente eu diria 6 meses.